Aqui esta noite, pode se sentar, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Fale para a pessoa que está do seu lado, fique ligado, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Carinhosamente bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: não me atrapalhe ouvir a mensagem esta noite, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, porque nós estamos aqui reunidos esta noite para glorificar a grandeza do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, o Deus dos pactos e das santas alianças, o Deus da Bíblia, o Deus de Gênesis, o Deus de Êxodo, o Deus de Levítico, o Deus de Números, o Deus de Deuteronômio, o Deus de Josué, o Deus de Juízes, o Deus de Ruth, o Deus de Samuel, o Deus de Reis, o Deus de Crônicas, o Deus de Esdras, o Deus de Neemias, o Deus de Esté, o Deus de Jó, o Deus de Salmos, o Deus de Provérbio, o Deus de Eclesiastes, o Deus de Cantares, o Deus de Isaías, o Deus de Jeremias, o Deus de Lamentações de Jeremias, o Deus de Ezequiel, o Deus de Daniel, o Deus de Oséias, o Deus de Joel, o Deus de Amós, o Deus de Obadias, o Deus de Jonas, o Deus de Miqueias, o Deus de Naum, o Deus de Abacuque, o Deus de Sofonias, o Deus de Ageu, o Deus de Zacarias, o Deus de Malaquias, o Deus de Mateus, o Deus de Marcos, o Deus de Lucas, o Deus de João, o Deus de Atos, o Deus de Romanos, o Deus de Coríntios, o Deus de Gálatas, o Deus de Efésios, o Deus de Filipenses, o Deus de Colossenses, o Deus de Tessalonicenses, o Deus de Timóteo, o Deus de Tito, o Deus de Filemão, o Deus de Hebreus, o Deus de Tiago, o Deus de Pedro, o Deus de João, o Deus de Judas, o Deus do Apocalipse, o Deus da minha vida, o Deus da sua vida, o Deus de domingo, o Deus de segunda, o Deus de terça, o Deus de quarta, o Deus de quinta, o Deus de sexta, o Deus de sábado, o Deus de janeiro, o Deus de fevereiro, o Deus de março, o Deus de abril, o Deus de maio, o Deus de junho, o Deus de julho, o Deus de agosto, o Deus de setembro, o Deus de outubro, o Deus de novembro, o Deus de dezembro, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que restaura, o Deus que orienta, o Deus que sustenta, o Deus que anima, o Deus que protege, o Deus que levanta, o Deus que pode, o Deus que faz coisas extraordinárias. Quantos podem glorificar a sua grandeza? Levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, porque Deus está presente conosco neste lugar. Crentes batizados com o Espírito Santo, abre a sua boca, recebe o renovo de Deus e já comece a falar em novas línguas esta noite. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abre a sua boca, comece a glorificar a Deus e experimente sair daqui falando em novas línguas pela primeira vez esta noite. Eu quero ver todos vocês por um minuto com as mãos levantadas. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora.
Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, no Salmo 119, e o versículo 9. Este texto sagrado que nós lemos, ele é naturalmente dividido em duas fases, uma pergunta e uma resposta. Primeiro, o salmista faz uma interrogação: como purificará o jovem o seu caminho? É uma interrogação. Perceba, queridos e amados irmãos, que a preocupação do salmista em o jovem ter os seus caminhos purificados é uma preocupação já naquela época, na sociedade em que aquele homem convivia. E ele já compreendia que eles habitavam em uma sociedade tão pecaminosa, no meio de um povo tão impuro, que ele, na verdade, já achava um grande desafio o jovem manter o seu caminho puro naqueles dias. Observe, queridos e amados irmãos, que esta palavra é uma palavra tão contextualizada, é uma palavra tão atualizada, que se nós formos observar os dias em que nós estamos vivendo, verdadeiramente qualquer um de nós, assim como este salmista, revela uma preocupação sobre a vida pura da juventude. Interessante, queridos e amados irmãos, que primeiro ele acha tão desafiador que ele faz uma pergunta: como, de que maneira o jovem guardará puro o seu caminho? Como o mancebo purificará o seu caminho? Naturalmente, queridos e amados irmãos, que a verdade é que não apenas os jovens devem se preocupar em manter o seu caminho puro. Na verdade, todos nós precisamos nos preocupar com a nossa pureza espiritual. Mas o texto é dirigido à juventude, primeiro porque nós estamos pregando em um congresso de jovens. E por que o salmista focalizou a figura do jovem? Porque naturalmente, queridos irmãos, a idade do jovem é conhecida como a idade da primavera. É aquele momento em que os jovens estão sonhando, os jovens estão iniciando um namoro, os jovens estão na flor da idade, a cabeça talvez não tenha ainda a maturidade que uma pessoa de uma idade mais avançada tem, e por isso estão mais propensos a tropeçarem pela sua própria idade, pela sua pouca experiência e pelo seu próprio vigor físico, os hormônios efervescendo. Perceba que é uma fase verdadeiramente difícil para que o jovem possa se manter puro. E se o salmista encontrava uma dificuldade do jovem se manter puro nos seus dias, e olhe que nos seus dias não tinha ainda uma pornografia tão explícita como hoje, não tinha ainda a televisão, não tinha ainda a internet, não tinha ainda as revistas pornográficas, não tinha nada disso, e ele já achava difícil o jovem manter-se puro. Agora imagine nossos dias, quantas coisas
coisas que o mundo oferece para atrair o jovem, quantas fantasias que o mundo oferece para atrair o jovem. São a televisão, é a internet, queridos irmãos, que simplesmente tem, na verdade, contaminado e destruído a vida de muitas pessoas, quando as pessoas estão cada vez mais presas à internet e tão viciadas nas redes sociais que os amigos virtuais estão se tornando mais importantes do que os amigos reais, e essas pessoas estão cada vez mais presas pelo laço, queridos irmãos, de sites pornográficos que não traz nenhuma edificação espiritual, que acaba, queridos irmãos, tirando a espiritualidade. Houve uma pesquisa em que se perde tantas horas, queridos irmãos, na frente de um computador, jovens que são tão viciados no Facebook, que alguns estão, queridos irmãos, tão viciados que qualquer hora do dia que você entra, as pessoas estão conectadas, praticamente quase 24 horas nessas redes sociais, e muitas das vezes, queridos irmãos, usando para falar mal da vida dos outros, para poder denegrir a vida de outras pessoas. Alguns estão tão viciados em Twitter, que muitas das vezes, queridos irmãos, fica simplesmente tornando público até a sua privacidade. Alguns se tornaram, não sei aqui na América do Norte, mas lá no Brasil, tão escravos do Twitter, que ele, quando acorda, ele faz questão de colocar lá no Twitter: olha, acabei de acordar. Aí de repente, olha, estou indo escovar o dente. Olha, eu estou indo agora tomar café. Olha, eu estou agora indo para a garagem, entrando no carro. Olha, eu agora estou indo viajar. Olha, agora eu cheguei no aeroporto. E assim vai, na verdade, tornando pública a sua própria vida, quando na verdade, queridos irmãos, as próprias pessoas maldosas estão usando até as redes sociais até para conhecer o dia a dia da vida das pessoas, que elas próprias estão tornando público a sua privacidade, e perde tanto tempo com aquilo, queridos irmãos, mas não passa nem sequer 15 minutos orando, passa tanto tempo navegando na internet e assistindo tanta coisa ruim, mas não passa nem 5 minutos lendo a Bíblia. Como é que você quer mudar de vida deste jeito? Como é que você quer ser abençoado deste jeito? Mas eu tenho uma plena convicção que esta noite você vai sair daqui desejando navegar pela palavra do Senhor. Oh, aleluia! Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Veja bem, queridos e amados irmãos, a dificuldade que este salmista encontrava do jovem se manter puro nos seus dias. Na verdade, encontramos essa mesma dificuldade. Como conservará o jovem puro o seu caminho no meio de tanta podridão moral? Como purificará o jovem o seu caminho no meio do aumento da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, de toda a promiscuidade reinante nos nossos dias? Como purificará o jovem o seu caminho no meio de toda a decadência moral da nossa sociedade? Como purificará o jovem o seu caminho, cada vez mais frequentando, queridos irmãos, as escolas aonde os ensinamentos estão cada vez mais perniciosos, com as suas ideias cada vez mais humanistas, ateístas, marxistas, aonde estão simplesmente educando a juventude para o mal. Vocês estão vendo o que acontece aqui, por exemplo, nos Estados Unidos. Em vez em quando crianças, pessoas novas entram nas escolas e atirando, matando pessoas. Por quê? Porque eles tiraram Deus do coração deles, estão proibindo crianças de orar na escola, estão querendo tirar Deus do coração das crianças, estão produzindo monstro nas escolas, que se volta contra os seus próprios pais. O que é isso? É cada vez mais, queridos irmãos, uma sociedade corrompida,
corrompida e perversa. Mas eu acredito que aqui esta noite tem uma juventude comprometida com a palavra de Deus, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, que fará a diferença no meio desta geração. Veja bem, queridos e amados irmãos, esta pergunta que o salmista fez é uma pergunta que ela deve ser dirigida não apenas aos jovens, mas também todos nós, os adultos. Precisamos conservar puro o nosso caminho. Há uma necessidade de pureza espiritual em nossas vidas nesses últimos dias. Aliás, queridos irmãos, é bem verdade que a própria Bíblia, pastor José Lopes, ela declara da dificuldade de se manter puro. Veja que se manter puro não é fácil. Manter-se puro no meio desta sociedade é uma opção pessoal e ao mesmo tempo sacrificial. Como eu vi um determinado veterano pastor pregando no Brasil, e ele disse assim, que o crente, de certa maneira, ele é como uma garça. A garça é aquele pássaro que tem as penas bem branquinhas, que sempre você vê ele, às vezes com os pés na lama, sempre procurando ali algum alimento, mas perceba que apesar dos pés da garça estar sempre na lama, mas as suas penas continuam brancas, o que significa que embora o crente caminhe no meio da sujeira deste mundo, as suas vestes continuam alvas e branqueadas pelo sangue do Cordeiro, aleluia, de maneira que esse desafio de manter-se puro é grandioso. Aliás, queridos e amados irmãos, nós observamos no próprio livro de Jó, no capítulo 4 e no versículo 17, ele faz, um dos amigos de Jó, ele chegou a fazer esta mesma pergunta: acaso poderá ser puro o homem diante do seu Criador? Ora, como pode o homem ser puro diante do seu Criador, se Deus atribui imperfeição até nos anjos e nem nos seus ministros eles confiam? Então veja, queridos irmãos, que já esse homem encontrou dificuldade. Como pode o homem ser puro diante do seu Criador? Ele fez a pergunta para Jó. Aí Jó logo tratou de responder. Em Jó capítulo 9, versículo 30 e 31 e 32, ele disse: ainda que eu me lave com cáustico, ainda assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Veja que até Jó encontrou dificuldade de se achar uma pessoa pura. Isso Jó, um homem que o próprio Deus deu testemunho como sendo um homem reto, justo, íntegro e temente a Deus. Se Jó achou difícil ser puro, imagine eu, imagine você. É uma tarefa difícil. Você está achando difícil isso? Veja bem, veja que o sábio Salomão ainda mais complicou a situação quando ele disse em Provérbios capítulo 20 e no versículo de número 9: quem pode dizer limpo estou, purifiquei o meu coração do pecado? Veja a dificuldade que a própria Bíblia revela do homem ser puro. Ah, você está achando difícil? Veja que Salomão complicou mais ainda quando disse em Provérbios capítulo 30 e no versículo 12: ah, daqueles que se acham puros aos seus próprios olhos, mas que na verdade jamais foram lavados da sua imundícia. Pastor, o senhor está complicando as coisas. Então é mesmo difícil o homem ser puro? É difícil. Por quê? Porque lá em Jeremias capítulo 4, no versículo 14 está escrito: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, até quando hospedarás contigo esses teus maus pensamentos? Então veja a dificuldade do homem ser puro. Aliás, Davi, ele encontrou uma dificuldade tão grande de ser puro, que na sua oração do Salmo 51, nesta mesma oração, pelo menos 3
vezes, pastor José Lopes, Davi se preocupou com a pureza. Veja que no Salmo 51:2 ele disse: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51:5: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. No 51:7: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ali está a resposta. Como, pastor, que o homem pode ser puro? Somente através de Deus, aquele que é o purificador das nossas vidas. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Veja bem, queridos e amados irmãos, o salmista pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele imediatamente responde: observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus é fonte de purificação. Oh, aleluia. Ontem eu falei sobre o fogo como elemento purificador, mas agora eu quero falar da palavra como elemento purificador. A palavra é simbolizada na Bíblia como água, e a água é símbolo de limpeza e de pureza. Perceba, queridos irmãos, que a água é símbolo de limpeza e de pureza, que o próprio apóstolo Paulo disse que a igreja foi santificada e purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Oh, eu tenho uma notícia boa para você esta noite. Enquanto eu estou pregando aqui, você está sendo limpo. Você sabia disso? Jesus disse: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Jesus disse em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Enquanto eu estou pregando aqui, você está sendo purificado pela palavra, você está sendo limpo pela palavra. Sabe por quê? Porque lá em Zacarias capítulo 13, versículo 1 diz que na casa do Senhor haverá uma fonte para remover o pecado e a pureza da casa de Judá e de Israel. Aqui nesta igreja tem uma fonte de água cristalina que limpa, que purifica, que santifica, e a palavra de Deus pregada, e a palavra de Deus anunciada. Veja, queridos e amados irmãos, como a palavra ela tem um efeito purificador. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 35, versículo 2, que quando Deus mandou Jacó levantar um altar a ele em Betel, a Bíblia diz que Jacó reuniu a família, mandou eles se purificarem e lavarem as suas vestes. A necessidade de purificação espiritual na família. Esta necessidade de pureza não é só para os jovens, é para todos nós. Todos nós precisamos buscar pureza espiritual para as nossas vidas, pureza para os nossos filhos, pureza para a nossa vida, para a nossa família. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, porque no Salmo 24, conforme o pastor José Lopes leu como a leitura oficial deste culto, é muito claro em dizer que uma das características da pessoa que vai morar no céu é ser limpo de mãos e ter o coração puro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Veja bem, queridos e amados irmãos, Deus tem uma preocupação tão grande com a pureza dos seus filhos, que a Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 30, a partir do versículo 17, Deus mandou construir lá no tabernáculo uma bacia de bronze que deveria estar cheia de água, e os sacerdotes, todas as vezes que entrassem no tabernáculo, deveriam lavar os pés e as mãos com aquela água para que não morresse, porque Deus queria pureza espiritual no seu santuário. A Bíblia fala, queridos irmãos, lá em Levítico, no capítulo 16 e no versículo de número 30, no famoso dia da expiação, a Bíblia diz que no dia da expiação era o dia em que Israel seria purificado de todas as suas impurezas. Aleluia! Era um dia de purificação, porque Deus
Deus se preocupa com a pureza espiritual da sua igreja, com a pureza espiritual dos seus filhos. Deixa eu contar uma coisa para vocês: esse tipo de mensagem não é mais pregada em muitas igrejas, porque muitos pregadores estão mais preocupados com status, com seu ibope. Esse tipo de mensagem que convoca o povo para uma responsabilidade não dá ibope. Mensagens que dá ibope pregador são aquelas mensagens convenientes que agradam os ouvidos do povo, mensagens enlatadas, mensagens que não moldam o caráter das pessoas, mensagens light que apenas amassageiam o ego das pessoas. São aquelas mensagens de promessa. Vire para o irmão que está do seu lado, diga para ele que Deus vai dar uma casa boa. Oh, glória a Deus, que não gosta de casa boa. Vire para o outro e diz: Deus vai te dar um carro zero. Oh, maravilha, quem não gosta de carro zero? Todos nós gostamos. Deixa eu contar uma coisa para você: Deus dá tudo isso para o crente e muito mais, porém a nossa essência não está nisso. A nossa essência está na palavra do Senhor, e nós pregamos o verdadeiro evangelho que transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Aleluia. São mensagens que apenas reformam pessoas, mas não transformam pessoas. Mas a palavra de Deus, ela transforma verdadeiramente a vida das pessoas. Deus tem uma preocupação com a pureza espiritual dos seus filhos, porque a Bíblia fala lá em Números capítulo 19, no versículo 19, que Deus ordenou que se fizesse as famosas águas purificadoras. Essas águas purificadoras era para purificar as pessoas imundas, mas há uma recomendação interessante em Números 19, que só podia purificar o limpo, só podia purificar o imundo quem fosse limpo. Por que que tem muitas pessoas que não estão mais pregando mensagens de pureza? Porque eles mesmos não estão limpos e a mensagem compromete ele próprio. Mas para aspergir água pura sobre o mundo, só limpo é que podia fazer isso. Para você aspergir água pura tem que ser limpo. Aleluia, Deus te deu água pura na mão para você limpar o mundo. Oh, aleluia. Quem trouxe este livro, levante que eu quero ver. Quem trouxe esse livro? Isso aqui é água pura. Isso aqui é palavra pura sem mistura. Isso aqui é água cristalina que limpa, que purifica, que santifica. Então veja como Deus se preocupa com a pureza espiritual dos seus filhos. A Bíblia diz, queridos irmãos, lá em Esdras, no capítulo 6, versículo 20, que todos os sacerdotes e levitas se purificaram como se fosse um só homem. A Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 29, no versículo de número 5, que o rei Ezequias reuniu os levitas e disse para ele: olha, purificai-vos, tirai da casa do Senhor a imundícia. E lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, diz que o rei Josias, ainda moço, começou a purificar a Judá e a Jerusalém. Deus se preocupa com a pureza espiritual, porque está escrito lá em Jó, no capítulo 8 e no versículo 5, Jó, você quer ser abençoado? Jó, quero. Você quer que Deus opere uma mudança na sua vida? Quero. Qual é o conselho? Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdias, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. É o segredo da vitória de Deus, é ser puro na presença de Deus, porque apesar de ser difícil ser puro, não é impossível, porque em Jó capítulo 17, no versículo 9 está escrito: contudo o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Então é possível ser puro, é possível ser puro, porque está escrito, queridos irmãos, lá em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 2: mas quem é que poderá suportar o dia da sua indignação? E quem é que poderá suster-se? Porque ele virá como um purificador
purificador, e como a potassa do lavandeiro, ele se assentará e purificará os filhos de Levi, assim como o ouro e a prata é purificado pelo fogo. Aleluia! Jesus é tão limpo, Jesus é tão incontaminável, que até quem está sujo, quando toca nele é limpo, porque a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 8, no versículo 3, que quando aquele leproso se aproximou de Jesus, quem sabe os discípulos ficaram preocupados, e agora Jesus vai ser discriminado, ele vai ficar imundo, porque pela lei de Moisés, quem fosse tocado por um leproso era declarado também imundo. E quando Jesus se aproxima do leprosário de Cafarnaum, um leproso se aproxima dele e diz: Senhor, se tu quiseres podes me tornar limpo. Jesus disse: se o problema está resolvido, eu quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo. Sabe por quê? Porque Jesus é tão puro e incontaminável, que quando o leproso tocava nele, em vez de Jesus ficar imundo, era o imundo que ficava limpo, porque ele é puro, ele é incontaminável. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? É impossível que alguém se aproxime de Jesus e continue da mesma maneira. É impossível que alguém tenha comunhão com Jesus e não mude o caráter. É impossível que alguém ande com Jesus e não aprenda a ser crente. É impossível que alguém caminhe com Jesus e não aprenda a ser puro e não aprenda a ser santo. Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Deus se preocupa com a pureza espiritual da sua igreja, porque está escrito, queridos irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15, Deus repreendeu a Pedro dizendo: não consideres imundo aquilo que Deus purificou. Aleluia. Bata no nome do seu irmão e diga: meu querido, Deus já te purificou. Deus já te purificou. Não consideres comum aquilo que Deus purificou. Como é que Deus purificou? Em Atos 15, 9 diz que Deus purificou pela fé nos vossos corações. Aleluia. Você já está purificado. Sabe por quê? Porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, que vocês já foram purificados, santificados, justificados e lavados em o Espírito do nosso Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito lá em 2 Coríntios no capítulo 7, versículo 9, tendo pois, ó amado, tais promessas, nos purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aleluia. Está escrito, queridos irmãos, em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 2, estou zeloso de vós, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Está escrito, queridos irmãos, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo de número 7, que Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Está escrito, queridos irmãos, lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo para os fiéis na pureza. Está escrito em 1 Timóteo 5, 22, não te torne cúmplice dos pecados de outro, conserva-te a ti mesmo puro. Está escrito em 2 Timóteo 2, 21, mas quem a si mesmo se purificar desses erros será vaso santo e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Está escrito em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo de número 13, que se o sangue de bodes
E se as águas purificadoras feitas da cinza de uma novilha purifica e santifica os homens quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Está escrito em Tiago capítulo 4 e no versículo de número 4: purificai as mãos, pecadores. Oh, aleluia. Em 1 Pedro 1:22 diz que nós temos purificado a nossa alma pela obediência à verdade. Em 1 João 1:7 está escrito: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Levante a sua mão e adore. Permaneça com as mãos levantadas por um minuto adorando, por um minuto glorificando, por um minuto exaltando, porque dentro de um minuto Deus está dando uma ordem no mundo espiritual em teu favor. Deus está dizendo, aleluia, que laços estão sendo quebrados contra a tua vida. Dentro de um minuto Deus está dando ordem no mundo espiritual. Deus está quebrando laços. Deus está te dando livramentos, porque você está aqui se alimentando da sua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Pastor Erivaldo, qual é o segredo para purificar o caminho? O segredo está na segunda parte do versículo: observando conforme a tua palavra. Quantos trouxeram este livro? Levante ele que eu quero ver. Quantos trouxeram este livro? Oh, aleluia. Eu me lembro, queridos e amados irmãos, que quando eu estava começando a pregar, eu achava maravilhoso pastor José Lopes, aqueles pregadores usados em milagres, usados em curas, em maravilhas. Aí um dia eu fiz um propósito com Deus. Olha, Deus, eu vou jejuar 3 dias para o Senhor me dar 3 dons espirituais. Cada um dia de jejum é para um dom espiritual, irmãos. E eu comecei aquele jejum de 3 dias, meu Deus do céu, sem tomar água e sem comer nada. Quando chegou lá para o segundo dia, a barriga já estava quase colada nas costas. Meu Deus do céu, que horas são essas que não passa? Irmãos, passar 3 dias de jejum parece um mês. E quando completou as 72 horas de jejum, eu achando que estava todo cheio de razão, aí eu cheguei diante de Deus e disse: Deus, eu já fiz a minha parte, eu já fiz 3 dias de jejum, agora eu quero que o Senhor me dê os 3 dons. De repente, fez um silêncio. Naquele silêncio, eu vi uma voz claramente, lá dentro do meu coração, dizendo: coma o livro. Eu disse assim: meu Deus, eu não acredito que eu passei 3 dias em jejum, só para ouvir isso, coma o livro. Naquela hora eu fiquei tão decepcionado, eu não entendi nada, mas depois eu entendi tudo, porque aquilo era tudo que eu precisava ouvir de Deus, porque depois que eu comi o livro, meu ministério nunca mais foi o mesmo. Aleluia. Da mesma forma, eu dou um conselho a você esta noite: diga para o irmão que está do seu lado: coma o livro. Coma o livro.
e você vai experimentar milagres de Deus na sua vida. Porque tem muitas pessoas que usam a Bíblia apenas como um talismã, como se fosse um amuleto de sorte para carregar debaixo do braço, mas muitas das vezes não toma posse das promessas da Bíblia, quando na verdade Deus tem uma preocupação tão grande em que a sua igreja seja instruída pela palavra. Os nossos filhos estão cada vez mais perdendo horas e mais horas com videogames. É a tecnologia, é a arma que o inimigo usa do entretenimento para cada vez ocupar o nosso tempo, para que não tenhamos tempo para meditar. Não é pecado o seu filho ter videogame, e você não pode de forma alguma também privar a infância dele, mas tudo deve ser com equilíbrio, tudo deve ser muito bem dosado. Os nossos filhos estão cada vez mais viciados em desenhos animados, em jogos de videogame, quando na verdade Deus deu uma ordem em Deuteronômio capítulo 6 e no versículo 6, essas palavras que hoje vos tenho dito, tu ensinarás aos teus filhos, deitando, levantando, andando pelo caminho, tu inculcarás, colocarás no frontal dos olhos, nos umbrais das portas, para que eles aprendam a palavra. Deus quer um povo instruído na palavra, porque em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 11 está escrito, essa palavra que eu vos tenho dito não está lá no céu, para vocês arrumar alguma desculpa, mas quem vai buscar lá no céu esta palavra? Também não está lá do outro lado do mar, para vocês colocam uma dificuldade dizendo, mas quem vai buscar lá do outro lado do mar esta palavra? Mas onde está esta palavra? Esta palavra está muito pertinho de ti, na tua boca e no teu coração. Aleluia. Diga para o seu irmão, a palavra está na mão, passa ela para o coração. Pegue sua Bíblia assim, diga para o seu irmão, a palavra está na mão, agora passa ela para o coração. Você vai sair daqui hoje cheio da palavra, porque lá em Josué no capítulo 1 e no versículo 8, Josué queria ser próspero, Josué queria ser bem sucedido. Josué, você quer ser bem sucedido? Quem é que quer ser bem sucedido em tudo aqui? Levante a sua mão. Deus disse, o segredo, Josué, é esse, nunca se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Lá no Salmo 1, versículo 1 até o 3 está escrito, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, ante o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujo fruto na estação própria, a folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele, tudo quanto fizer prosperará, tudo quanto fizer prosperará. Se você observar de acordo com a palavra, você vai sair daqui cheio da palavra, porque está escrito no Salmo 119 e no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No Salmo 119 e no versículo 140, por isso me a tua palavra, por isso teu servo a estima. Está escrito em Provérbios capítulo 30 versículo 5, que toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam. Está escrito em Isaías capítulo 40 versículo 8, nasce a Eva e seca-se a Eva, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Está escrito em Jeremias capítulo 1 versículo 12, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Quem é que tem promessa de Deus aqui? Levante a mão e dê glória que eu quero ver. Diga para o seu irmão, fique tranquilo que nenhuma promessa vai cair por terra, nenhuma promessa vai cair por terra. Você vai sair daqui cheio da palavra, porque está escrito lá em Mateus capítulo 24 no versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Está escrito lá em João capítulo 6 versículo 63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Sabe por que a igreja primitiva é o modelo da igreja perfeita? Porque tudo que
que você lê em Atos era a palavra. Veja Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 12:24. E a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 19:20. E a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Você vai sair daqui esta noite cheio da palavra. Sabe por quê? Porque Paulo fala em Romanos capítulo 10 e versículo 17 que a fé vem pelo ouvir, mas não é pelo ouvir qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir, mas não é pelo ouvir história furada. A fé vem pelo ouvir, mas não é pelo ouvir história da carochinha. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê, pastor? Ouvir a palavra de Deus. E é isso que você está ouvindo. Por isso que eu já olho para o rosto de cada um dos irmãos, eu já vejo a fé crescente, eu já vejo a fé nascente. Você vai sair daqui cheio de fé e da palavra, porque está escrito em Romanos capítulo 10 versículo 8, que a palavra está muito pertinho de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 7 que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer defensiva, quer ofensiva, à direita e à esquerda. Está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 27 que a igreja foi santificada e purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 16 que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 16 que devemos preservar a palavra da vida. Está escrito em Colossenses capítulo 3 e versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13 que a palavra de Deus está operando eficazmente em vosso meio. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 1 que a palavra do Senhor deve ser glorificada e propagada. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 9: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está escrito em Hebreus capítulo 4 e versículo 12 que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 18 que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 23 que nós fomos gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é para sempre. Está escrito em 1 João
Levi, porque sois forte, já tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 7 que 3 são os que testificam lá no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Está escrito em Apocalipse capítulo 3 e versículo 10: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam sobre a terra. Está escrito em Apocalipse capítulo 19 a partir do versículo 11: e vi um céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está vestido com um manto tinto de sangue, e um nome escrito, sabe o qual? A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Levante a sua mão e adore, levante a sua mão e adore, porque você vai sair daqui cheio da palavra. Só quem quer sair daqui cheio da palavra, coloque-se de pé dando glória, coloque-se de pé dando glória. Você vai sair daqui esta noite cheio da palavra. Eu quero chamar aqui na frente agora todas as pessoas que têm um sonho de receber o dom da palavra, que têm um sonho de ser usados da palavra. Eu quero que você saia daí e venha aqui na frente. Você, moça, você que tem um sonho de ser usada na área do louvor, quer que Deus te dê composições da palavra, pode vir, pode ficar de pé mesmo, queridos, para a gente ganhar espaço. Pode ficar de pé mesmo, aleluia, porque o Espírito de Deus está falando ao meu coração, que você que quando abria a Bíblia para ler, não entendia nada. Quem sabe você está dizendo: pastor, quando eu abro a Bíblia para ler, até sono me dá, eu não entendo nada. Deus manda dizer que a partir de hoje Ele vai aguçar a tua mente. A partir de hoje, quando você abrir a Bíblia, Deus vai te dar revelações novas da palavra. Deus vai te dar mensagem para você pregar. Outro dia eu estava numa fila no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. De repente um jovem se aproximou de mim e disse: pastor Erivaldo, talvez o senhor não me conheça, porque é muitas pessoas que o senhor prega por este Brasil afora. Olha, há 10 anos atrás, quando o senhor estava pregando em um congresso de missões na cidade de Botucatu, eu era um jovem novo convertido no meio da multidão, e Deus lhe usou para apontar para mim, dizendo: Deus vai fazer de você um pregador, e em breve eu vou encontrar você por aí pregando nos congressos pelo Brasil. Pastor Erivaldo, quero dizer que eu sou esse moço. Deus tem me levantado e eu estou indo agora pregar em um congresso em Santa Catarina, e tenho pregado por todo este Brasil. Deus tem feito isso, e eu tenho a plena convicção que aqui nesta igreja Deus vai levantar futuros pregadores, futuros obreiros, missionários, homens e mulheres cheios do Espírito Santo e da palavra, para impactar esta nação, para impactar este país e outras nações. Deus vai começar a investir no teu ministério a partir de hoje. Abre a palma das suas duas
mãos assim agora. Deus vai colocar em uma dessas mãos, Deus está falando agora, Ele vai colocar mais responsabilidade. Em uma dessas mãos, Deus vai colocar mais responsabilidade, mas na outra, Deus vai colocar poder, Deus vai colocar autoridade. Aonde você colocar a mão, haverá milagre. Aonde você colocar a mão, haverá prosperidade. Aonde você colocar a mão, haverá cura, porque a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Feche os seus olhos. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados, dizendo glória, glória. Eu quero só ouvir barulhos de glória. Eu não quero ver nenhum crente curioso com os olhos abertos. A única coisa que eu quero que você abra é a boca para dizer glória e as mãos para receber vitória. Glória, glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer um pedido de profeta agora. Essas pessoas que vieram aqui na frente, Senhor, para receber o dom da palavra, para receber unção, para louvar o nome do Senhor, como prova que tu vai usar muito este crente a partir de hoje. Coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente. Enche este crente de poder agora. Está caindo unção aqui agora. A torneira de azeite está aberta. Deus está derramando unção agora. Pai querido, em nome de Jesus, aguça a mente dos teus filhos agora, para que a partir de hoje, quando eles abrirem a Bíblia para ler, o entendimento da tua palavra possa fluir, a revelação do teu Espírito possa fluir. Deus está derramando azeite, já está pingando azeite agora, já está pingando azeite. Luiz Henrique, vem aqui louvar o nome do Senhor. Já está pingando azeite aqui, olha, olha a unção, 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 olha a unção. Está pingando azeite no céu, está pingando azeite no céu. Os pastores que sentem de colocar as mãos sobre as pessoas, podem colocar as mãos, porque Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Você que ainda não é batizado, abre a boca e fale em línguas agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca, recebe o dom de línguas agora. Não pare de dar glória, não pare de dar glória, não pare de dar glória. Deixa o azeite de Deus descer sobre a tua vida. Não pare de adorar, não pare de adorar. Batiza, Jesus, batiza com o Espírito Santo e com fogo, batiza com o Espírito Santo e com fogo, batiza com o Espírito Santo e com fogo, batiza, Jesus, com o Espírito Santo e com fogo. Poderoso El Shaddai, seus olhos são chamados de fogo. Ele quer hoje operar. Se você está enfermo, hoje Ele pode te curar. Se você não é batizado, comece a glorificar. Receba glória, 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 glória. Entra agora no céu.
Não pare de dar glória. Abre a boca e fale línguas. Abre a boca e fale línguas. Seja batizado agora. Receba glória, 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 glória. Entra agora no mistério, tome posse da vitória. É muita glória, 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 glória. Se o sapato de fogo seja batizado agora. Vem agora descendo do poder, seja agora impactado, vem agora receber. Sendo azeite quente lá da glória, ele muda a sua história, muda todo o seu viver. Se tem alguém aqui dentro que não sente, ele muda o ambiente só pra você receber. Comece agora a adorar o Deus bendito, ele agora renascer, não me passe no poder. Receba glória, 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 glória. Entra agora no mistério, tome posse da vitória. É muita glória, 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 glória. O sabato de fogo seja batizado agora. Receba glória, 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 glória. Entra agora no mistério, tome posse da vitória. É muita glória, 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 glória. O sabato de fogo seja batizado agora. Receba glória, 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 glória. Entra agora no mistério, tome posse da vitória. É muita glória, 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 glória. Calça o sapato de fogo e seja batizado agora. E seja batizado agora. Seja batizado agora. Pode voltar para os seus lugares dando glória. Pode voltar para os seus lugares dando glória. Turamacamaraba sobre que me amarrai. Juimiaca sequeria amarrai. Juimiaha sequeria arabacamahai. Juimiaha sequeria tequemia amarrai. Juimiaca tuite quemiante faci que me amarrai. Turaca tuite faci que me amacamahai. Arabaca sobre que me amarrai. Araba sequeria amacamahai. Sente-se um minutinho dando glória. Sente-se um minutinho dando glória. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Diga aleluia.
aquele aleluia que sai da alma, aquele aleluia que sai do coração cheio de gozo. Aleluia. Eu tenho uma plena convicção que vidas estão saindo daqui esta noite impactadas pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar agora, em nome de Jesus, se tem uma pessoa que ainda não é crente em nosso meio, se tem uma pessoa, um amigo, uma amiga que foi convidado para ouvir a palavra de Deus esta noite, e você foi tocado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus falou profundamente a sua alma, e Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua vida, para perdoar os seus pecados, para escrever o seu nome no livro da vida, para fazer de você um vencedor, um vitorioso. Deus quer apagar esse passado triste da tua vida e quer escrever uma nova página na história da sua vida. Eu gostaria de perguntar se tem alguma pessoa que gostaria de mudar de vida hoje, aceitando a Cristo como o seu Salvador. Levante uma de suas mãos e venha aqui na frente. Eu quero orar por você, porque Deus não desistiu de você. Deus é como um pai que está sempre pronto a estender a mão quando o homem reconhece o seu pecado. Como o pai do filho pródigo, Deus ainda é o pai do filho pródigo. Deus aceita o pródigo de volta. É tão somente reconhecer o seu erro, o seu pecado, e Deus está pronto para perdoá-lo. Por isso, eu gostaria de perguntar se tem alguma pessoa que gostaria de entregar sua vida para Jesus esta noite. Por favor, meu querido irmão, olhe aí do seu lado, se tem uma pessoa que não é crente, apenas convide esta pessoa para aceitar Jesus esta noite. E eu tenho a plena convicção que todas as vezes que o homem abre o seu coração para Deus, Deus está pronto a estender as suas mãos perdoadoras, abençoadoras, para erguer o homem da condição que se encontra e torná-lo verdadeiramente um filho de Deus. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador esta noite? Levante uma de suas mãos, aqui do meu lado esquerdo, aqui no meio, do lado direito. Se tem alguém que gostaria de receber Cristo, eu estou te convidando para receber Jesus na sua vida. É o convite mais importante da sua vida. Eu estou te convidando a mudar de vida. Aceitar Cristo não é mudar de religião. Aceitar Cristo é mudar de vida. Aceitar Cristo é viver uma nova dimensão de vida. É se tornar uma nova criatura. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus abençoe a vida de todos vocês. E eu tenho a plena convicção que a palavra de Deus, semeada nos corações, ela jamais voltará vazia. Mas eu gostaria, queridos irmãos, nesse momento, rapidamente, sentindo pelo Espírito de Deus, só os que estão enfermos, coloque-se de pé agora, só as pessoas que estão enfermas, pessoas que estão sentindo algum tipo de dor do corpo agora, algum mal-estar. Quem sabe você já vem sofrendo isso há alguns dias, mas
neste congresso, Deus marcou para dar fim a este problema. Deus marcou hoje para dar fim a esta enfermidade que está afligindo o seu corpo. E você vai sair daqui plenamente curado, completamente curada, para a glória do nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse a sua mão direita no coração agora. Quando eu começar a orar, você vai sentir um fogo queimando a sua enfermidade e você vai sair daqui completamente curado. Os demais podem permanecer como estão mesmo, orando em espírito. Os que estão recebendo cura permaneçam de pé. Os demais podem ficar mesmo sentados, se preferir, orando em espírito, que eu vou começar a orar agora. Poderoso Deus e eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes, eu repreendo agora toda sorte de doenças, toda sorte de enfermidade, enfermidade no sangue, enfermidade na pele, enfermidade nos nervos, enfermidade nos ossos, desde a planta do pé até o alto da cabeça, vai saindo agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda hérnia, caroço de hérnia, eu ordeno que desapareça agora, pedra nos rins, desapareça agora pelo poder do nome de Jesus. Eu repreendo agora esta infecção no útero, infecção na bexiga, infecção intestinal, desapareça pelo poder do nome de Jesus. Eu ordeno que esta úlcera desapareça, que esta gastrite desapareça, que este sangue seja limpo do diabetes, seja limpo do colesterol alto, que essas artérias sejam desentupidas agora, pelo poder do nome de Jesus, que esta pressão alta seja normalizada agora, em nome de Jesus. Eu repreendo a sinusite, eu ordeno que a asma desapareça, que essas dores no coração desapareça, pelo poder do nome de Jesus, que essas dores na coluna desapareça, que esta coluna se achegue para o lugar agora, pelo poder do nome de Jesus, que essas dores no corpo desapareçam agora, que essas manchas na pele desapareçam agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu ordeno, sai todo mal, toda doença, toda enfermidade, todo espírito causador de doença, sai desta vida, em nome de Jesus Cristo. Permaneça onde você está. Repitam comigo agora: eu creio, porque está escrito que tudo é possível ao que crê. E porque eu creio, está se tornando possível a cura, o milagre e a saúde para o meu corpo, porque Jesus já levou, já tomou, já carregou as minhas dores, as minhas doenças e as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu fui sarado e agora eu tomo posse da cura, da saúde e do milagre para o meu corpo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique aí onde você está. Como prova que Jesus curou muitas pessoas aqui, eu vou contar de 1 até 7. Quando eu terminar de contar, você vai procurar o sintoma, a dor, não vai encontrar mais, porque Jesus já lhe curou. Só os que crê, levante a sua mão e diga: eu creio, em nome de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Em nome de Jesus, você está livre desta enfermidade agora. Todas as pessoas que estavam com dores, com algum mal-estar, e agora, depois da oração, não sente mais. Faz assim com a sua mão bem alta. Aleluia. Olha quantas pessoas foram curadas para a glória do nome de Jesus. Existem sintomas internos que talvez não dá para constatar a cura no momento, só depois de um diagnóstico. Mas se você sair daqui crendo, o diagnóstico não vai acusar nenhum mal, porque você está saindo daqui curado, curada, para a glória do nome de Jesus. Pode se assentar, queridos irmãos. Me dê só um minutinho. Queridos irmãos, ali na saída, os irmãos poderão adquirir esses 4 livros da minha autoria, que com certeza, queridos irmãos, muito contribuirá para o seu crescimento espiritual. Esses 2 livros aqui de curiosidades, para a glória de Deus, é um sucesso lá no Brasil, no segmento de curiosidades bíblicas. Esse aqui é muito utilizado para maratonas bíblicas, por jovens, por radialistas que soltam curiosidades pelo rádio. É um tesouro de conhecimento. Você vai aprender curiosidades matemáticas da Bíblia, onde eu trago o significado profético de cada número na Bíblia, desde o número 1 até a maior cifra numérica mencionada da Bíblia. Você vai aprender também curiosidades sobre